Mas, irmãos, sejam muito bem-vindos, vocês que estão aqui, os que nos acompanham pela internet. Como eu sempre digo, é realmente uma grande alegria nós temos a oportunidade de estarmos todos juntos aqui, nos dedicando à obra do Senhor. E hoje nós iniciaremos uma nova série de mensagens, sobre os milagres de Jesus, uma série importantíssima sobre alguns dos principais milagres de Jesus. Iremos ver não apenas os milagres, claro, mas talvez principalmente o que esses milagres têm a nos ensinar, ou se assim prefere, o que Jesus tem a nos ensinar por meio desses milagres. E hoje nós estudaremos o milagre da cura de 2 cegos. Cura de 2 cegos. Amados irmãos, você já pensou que curar alguém da cegueira tem significado muito profundo para a nossa alma? Curar a cegueira de alguém traz revelações profundas sobre a alma. O que é Jesus de Nazaré curar alguém, senão Ele trazer a luz para aquela pessoa, dissipar as trevas em que aquela pessoa está? Antes mesmo de nós nos debruçarmos sobre a narrativa do milagre da cura dos 2 cegos, não há como nós não pensarmos logo no que foi o primeiro comando que Jesus fez por meio da sua palavra. Lá em Gênesis, no capítulo 1, logo no início das Escrituras, nos versos 3 e 4, as Escrituras dizem assim, Disse Deus: haja luz e houve luz. E não apenas Deus disse haja luz, mas o verso 4 de Gênesis 1 deixa claro que Jesus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Curar o cego, meus amados irmãos, é trazer para a sua realidade pessoal, individual, o grande milagre que o próprio Deus fez na criação do cosmos. Você pode até se perguntar aí, mas pastor, eu não me enquadro nessa categoria, eu consigo ver, eu vejo. Então, como isso se aplicaria a mim? Amados irmãos, o sentido mais profundo, mais verdadeiro, mais belo da palavra do Senhor não jaz na imediatidade da matéria, não está na efemeridade da vida, mas se aperfeiçoa, amados irmãos, na perspectiva espiritual, naquilo que nós podemos desfrutar daqui até a eternidade. Ora, meus queridos, não sejamos ingênuos, mesmo que vejamos com esses olhos da carne, não sejamos ingênuos. Quantos são os que veem pelos olhos da carne, mas estão tateando na mais profunda escuridão da alma? Quantos são os que veem pelos olhos da matéria, mas espiritualmente agem como verdadeiros cegos, tateando de um lado para o outro, zigue-zagueando, sem saber por que estão ali ou para onde ir? Uma das mais profundas verdades sobre o nosso Senhor e Salvador, uma das mais profundas verdades sobre Deus é o seguinte: que do cosmos, do universo até a vida particular de qualquer um aqui, o nosso Deus é um Deus de milagres. Você crê verdadeiramente que o nosso Deus é um Deus de milagres, irmãos? Vejamos o que o Evangelho de São Mateus nos diz aqui no capítulo 15, nos versos 30 a 31. Olha o que o Evangelho de Mateus diz sobre o Deus encarnado, Jesus de Nazaré, para que tenhamos a convicção plena de que lidamos com Deus, que é o Deus de milagres. Olha o que as Escrituras dizem: uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos
e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. Olha o que o verso 31 diz: o povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo, e louvaram ao Deus de Israel. Aleluia, amados irmãos. Olha que é verdadeira a cura, não é como um pastor uma vez que ficou gritando assim, né? Os cegos ouviram, os surdos enxergaram. Não, amados irmãos, ele trata a questão central, o problema central, e Deus sempre foi um Deus de milagres. Aliás, lá no século 7º a.C., o que lemos no profeta Isaías, no capítulo 35, nos versos 3 e 6, 800 anos antes de Cristo, olha o que é que lemos, Isaías 35, 3 a 6. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos, se destaparão os ouvidos dos surdos, então os coxos saltarão como cervo, e a língua do mundo cantará de alegria, águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Amados irmãos, o sobrenatural, a sobrenaturalidade é a realidade do nosso Deus, então deve ser a nossa realidade também. Acostumemo-nos à sobrenaturalidade. Nós, enquanto crentes, aqueles que entregamos a vida ao Senhor, não queiramos nunca viver nos ditames da naturalidade, nós temos que viver nos acostumando com o sobrenatural de Deus, pois nada menos, ou ninguém menos do que o Espírito deste Deus habita em mim e habita em você, amados irmãos. Isto é uma realidade impressionante. Então é neste entendimento profundo de que Deus é um Deus de milagre, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que se revela em Jesus Cristo, que encarna, vem, habita entre nós, tabernacula para habitar entre nós na pessoa de Jesus Cristo, é um Deus de milagres. Sabendo isso, comecemos a analisar o texto base de hoje. Eu vou fazer diferente do que normalmente faço, e vou, antes de analisar verso por verso, o que farei, mas antes de analisar verso por verso, eu vou pedir licença a vocês para que leiamos o texto completo, para que vocês prestem atenção na simplicidade deste relato. Olhe o que há neste texto base de hoje, que está em Mateus no capítulo 9, vamos ler dos versos 27 a 31. Então peço a vocês que, claro, assim querendo, abram as escrituras no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9. Vamos ler dos versos 27 a 31. Este é o texto base do nosso bate-papo de hoje. Olha o que as escrituras dizem, Mateus 9, 27. Olha a simplicidade do relato. Olhe como, como as escrituras falam desse milagre. Diz assim: saindo Jesus dali, ali falava da casa de Jairo, mas não vem ao caso. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. O que logo chama a atenção aqui, meus queridos, conforme eu disse, é uma narrativa simples, é uma narrativa direta. E mesmo em narrativas simples como essas, nas Escrituras, quando nós lidamos com as Escrituras,
mesmo em narrativas simples como essas, amados irmãos, há um mundo a ser descoberto. Às vezes o que nós temos que fazer é treinar a nossa visão, já que estamos falando da cura dos cegos, ou pedir a Jesus para que cure a nossa cegueira, para que possamos cada vez mais enxergar a beleza profunda das Escrituras, meus queridos. E a própria constatação, já começa daí, da simplicidade deste relato, apenas da constatação das Escrituras relatarem a cura de 2 cegos com tamanha simplicidade, e apenas daí nós já tiramos a nossa primeira conclusão. O Espírito Santo do Deus, Criador dos céus e da terra, age mesmo quando o mover é aparentemente simples. Preste atenção. Deus não tem ninguém que o coloque em caixinhas. O mover poderoso de Deus ocorre e o Espírito age, mas às vezes não há um mover aparente e o Espírito age. Eu me lembro até, Camila, da reunião que nós tivemos com o almoço, né, que nós fomos convidados por Josh e Candy Brown, e esse livro, aconselho para todos, né, ela escreveu um livro sobre a cura que o esposo teve, um livro chamado Testando a Oração, Testing Prayer, eu acho que não foi traduzido, Candy Brown, e a gente almoçou lá, e Josh Brown, que são pessoas da área de saúde, né, são médicos, neurocientistas, formação em Harvard e Oxford, todos dois, e ele com um tumor no cérebro, ele contando para a gente lá, num lugar inoperável, não sabia o que fazer, ele orou ao Senhor, foi para um lugar e a pessoa seja curada em nome de Jesus, foi isso que ocorreu, ele não sentiu nada, foi para casa. Para tornar uma longa história curta, tempos depois, quando foi ao hospital onde estava o tumor, que ele já tinha registrado por meio das radiografias, dos MRIs, das ressonâncias e tudo mais, onde estava o tumor, havia apenas uma pequena cicatriz. O mover, naquele caso específico, não houve, mas houve a ação sobrenatural do Deus que tudo pode. Nunca achemos que o simples não pode ser profundo. O simples pode ser sim profundo. Aliás, o simples, quando verdadeiro, é uma das forças mais poderosas que existem. É uma das forças mais poderosas que existem. Me lembro até de Nietzsche, que era um filósofo, né? Que não era cristão, como vocês sabem, mas o pai e o avô eram pastores. E Nietzsche tem uma passagem que diz assim: as coisas verdadeiras não precisam dos 5 dedos. As coisas verdadeiras não precisam de muita manipulação, elas são verdades gritantes por si próprias. Vamos entender aqui. Voltemos ao primeiro verso do texto base de hoje, Mateus 9, 27. Vamos entender este relato. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram. Você já pensou nisso aí? 2 cegos o seguiram. Jesus saía da casa de Jairo, conforme eu disse, e o relato da Bíblia é: 2 cegos o seguiram. Como assim, amados irmãos? Você lê isso e não vê o quão difícil é para o cego seguir alguém? Os cegos seguiram Jesus. Aqueles que estavam na escuridão profunda seguiram Jesus. 2 cegos. Pastor, mas eram 2. Sim, mas era um cego guiando o outro, irmão. Um cego guiando outro cego. Mas eles decidiram seguir alguém, Jesus de Nazaré. Que perseverança, que lição profunda para todos os que querem ser salvos. Que lição profunda para todos os que querem ser salvos, para todos cujos espíritos estão em trevas.
Que lição profunda. Todos nós devemos em algum momento decidir seguir aquele que se confunde com a própria luz. Amados irmãos, essa é a lição para todos nós. Enquanto nós não entregamos a nossa vida ao Senhor, nós estamos nas trevas do Espírito, como cegos. E como esses dois cegos, devemos seguir aquele que se confunde com a luz. Veja se não é isso que Jesus de Nazaré não diz em João, no capítulo 8, no verso 12. Veja como isso se aplica perfeitamente à situação. João 8, 12, Jesus diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os cegos seguiram a luz, e não seguiram de qualquer forma. No mesmo verso, Mateus 9, 27, o que nós lemos? Retomemos o verso, o primeiro verso. Saindo Jesus dali, dois cegos o seguiram, clamando. Eles seguiram clamando. Clamar, amados irmãos, é um verbo que denota a ação de desejar ou expressar um desejo profundamente. Clamar é isso. Clamar é expressar um desejo profundo. É querer com todas as suas forças uma nova realidade. Os cegos seguiram Jesus clamando. Nós não podemos buscar o Senhor de forma letárgica. Não podemos buscar o Senhor como se não fosse a coisa mais importante da nossa vida. Não podemos buscar o Senhor de qualquer forma. Não podemos, amados irmãos. Será isso, eu lhes pergunto, uma pergunta que deve martelar o coração de todos nós, incluindo o meu próprio. Será que o nosso coração está hoje, neste momento, como o coração dos cegos, clamando por Jesus? Será que o nosso coração aqui hoje está como o coração daqueles cegos, clamando por Jesus? Avalie-se a si mesmo. Coloque o seu coração sob escrutínio, investigação. Avalie o que você encontra ali. Como é o seu coração? Sinceramente, é um coração apaixonado por Jesus? Ou é um coração em uma indiferença letárgica? Um coração que nada mais faz senão promover o esfriamento no seu peito, o esfriamento na sua alma. A cada dia que passa, o nosso coração faz com que clamemos pelo Senhor, ou faz com que nós nos afastemos dele, nos afastemos daquele de quem mais precisamos. Amados irmãos, você está mais perto de Deus, ou você está se afastando de Deus? Estamos mais perto de Deus a cada dia, ou estamos nos afastando mais de Deus a cada dia? Às vezes encontrando justificativas sem pé nem cabeça. Eu escuto tanto isso. Às vezes eu confesso a vocês um pecado, eu fico até cansado de rebater às vezes. As pessoas chegam para mim com justificativas sem pé nem cabeça. Eu fico às vezes cansado de rebater às vezes. Eu fico, homem, eu não aguento mais nem dizer a mesma coisa várias vezes. Justificativa sem pé nem cabeça para não ir à igreja, não ler a palavra, não orar ao Senhor. Não podemos brincar com isso, sabe, irmão? E as justificativas são sem pé nem cabeça. Se a pessoa disser, pense um pouco, o certo era dizer, pense um pouco. Nós estamos lidando com a nossa eternidade. Estamos lidando com a nossa
eternidade e a eternidade do outro, a quem amamos. É esse o negócio da igreja. Se o negócio da igreja é lidar com a eternidade sua e daquele a quem você ama. Um dos poemas, talvez um dos mais bonitos já escritos, todos os tempos, certamente um dos mais bonitos do século XVII, escrito por John Milton, que é o poema muito conhecido chamado Paraíso Perdido. Ele diz assim, ele conta a história da queda da humanidade, da queda de Adão e Eva, que a humanidade perde o paraíso para viver no que ele chama de escuridão eterna. Nós perdemos o paraíso para vivermos na escuridão eterna. Amados irmãos, nós não podemos brincar com coisa séria. Não podemos. Ou o cristianismo é a coisa mais importante da nossa vida, ou é de só menos, ou de nenhuma importância. Ou o cristianismo é a verdade, ou aceite logo que para você ele não tem nenhuma significância e vá viver no mundo. Não podemos brincar com coisa séria. Nós devemos decidir nos aproximar cada vez mais de Jesus, como os cegos se aproximaram, clamando para quê? Para serem salvos da escuridão, e no caso de todos, para sermos salvos, como diz John Milton, para sermos salvos da escuridão eterna do Espírito. Vocês entendem a gravidade disso? Voltemos a Mateus, no capítulo 9, no verso 27. Vamos ver agora o que eles clamaram. Vamos ver. Mateus 9, 27 diz assim: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Foi a oração dos cegos. Sim, amados irmãos, orações simples podem ser poderosíssimas. Sim, orações simples, mas genuínas, verdadeiras, podem ser poderosíssimas. Porque o poder não está na sua oração, mas naquele a quem você ora, irmãos. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, do grego eleo. Tem compaixão. Filho de Davi, tem compaixão. Ajuda-nos, somos aflitos. Ajuda-nos, que buscamos socorro. Nós dependemos de você, Jesus. Quando nós não vemos saída, amados irmãos, e às vezes tem situações que olhamos para um lado, olhamos para o outro, nós não vemos saída. Quando você não vir saída, saiba que nesta situação, inclusive, Jesus é a saída para a sua vida. O cego para ver, esse cego, não viu nada, mas viram o senhorio de Cristo. Quantos aqui com a visão perfeita não enxergam isso? Não se rendem, entendem que a vida plena e com propósito só se dá na conexão plena com Jesus de Nazaré, filho de Davi. Mesmo sem ver, os cegos viram como poucas pessoas conseguem ver, veem até hoje, que Jesus era o filho de Davi, era o Messias. Filho de Davi quer dizer descendente de Davi, o Messias, o Deus encarnado que vem para restabelecer a ponte entre o homem e Deus. Isso é o filho de Davi. Aliás, nós lemos os 39 livros do Antigo Testamento. Quando entramos no Novo Testamento,
Ele começa com a biografia, quatro biografias do filho de Davi: Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 biografias. E quando você abre o Novo Testamento, qual é a primeira informação que nós temos sobre o biografado? Vocês já prestaram atenção? Abra aí Mateus 1:1, só para ver isso. A primeira informação que nós temos sobre o biografado. Mateus 1:1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Registro da genealogia de Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Messias, aquele para quem os 39 livros do Antigo Testamento apontam. É este que vai ser o biografado desses 4 evangelhos. Amados irmãos, nunca se esqueçam, Jesus é aquele que pode tirar você da escuridão eterna. Você tem convicção disso? Você de fato tem convicção disso? Você, quando vai buscar nos lugares mais profundos da sua existência, da sua alma, você tem convicção que Jesus é aquele que pode tirar você da escuridão eterna? É esta a pergunta central, amados irmãos. É esta pergunta, inclusive, que Jesus faz aos cegos após a oração deles: Jesus é filho de Davi, tem misericórdia de nós. Olha aqui Mateus 9:8. Vamos ver se não é essa a pergunta. Diz: entrando ele em casa, os cegos se aproximaram. Só isso aqui também é impressionante, só até aí, não vou nem me aprofundar. Mas os cegos para serem invocados a alto nível, porque além de seguir Jesus, ainda se meteram na casa, conseguiram entrar na casa. Olha a perseverança desses cegos. Entrando Jesus em casa, os cegos não quiseram nem saber. Vou entrar na casa, vou entrar nos aposentos, que Jesus estava voltando da casa de Jairo, ia para os seus aposentos. Eu vou entrar aqui. Não existe oração importuna para o Senhor, não. Não existe não, oração importuna não. Ore para o Senhor em qualquer momento, qualquer hora, qualquer dia, na sua aflição mais profunda. Ele está inclinado para ouvir você. Não existe. Tem igual uma irmã aqui da igreja que diz que, ela não está mais aqui, né? Mas acho que foi a irmã da igreja faz um tempo, que entrou um ladrão na casa dela. Eram as 3 horas da manhã, não foi isso? Um ladrão entrou 3 horas da manhã, ela acordou. Aí quando ela foi, ela fez: é um ladrão. Aí o ladrão era lá da vizinhança, né? Aí disse para a senhora assim, disse: não, o ladrão sabia que ela era crente, e disse assim: não, fulana, eu não vim roubar não, eu vim para entregar minha vida a Jesus. Aí a irmã disse: isso é hora para entregar a vida a Jesus, caba safado, sai daqui. Para a irmã tinha horários, né, para caminhar o irmão lá na oração, mas para Jesus não tem. Os cegos não apenas seguidos vai entrar na casa. Mas vamos ver a pergunta aqui. Voltemos lá para Mateus 9:28. Olha a pergunta que Jesus faz para os cegos que disseram: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Olha a resposta de Jesus em uma pergunta: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Meu Deus. Amados irmãos, a fé na economia de Deus. A fé é o canal por onde nós recebemos do Senhor. A fé é um cano enorme por onde recebemos do Senhor. Aqui Jesus deixa claro: vocês creem que olha a pergunta, vocês têm fé que eu, Cristo, sou capaz de fazer isso? O poder não está na fé. A fé não tem poder. A fé é um canal que o conecta àquele que é a fonte de todo o poder. A fé é isso. A fé é o canal por onde o poder que está em Cristo atinge o crente. Por isso a ênfase de Jesus: vocês
vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Não é você crer, ter fé em qualquer outra coisa, não. É a fé em Cristo Jesus. Não é a fé em nós mesmos. Não é a fé em um objeto. Não é a fé em outra pessoa. É Cristo que é a solução para os nossos problemas. Mas, irmãos, tem algo aqui nessa pergunta que também é muito importante. Aqui em Mateus 9, 28. Muito importante. Ao final dessa pergunta, nós temos um pronome aí, né? Um pronome demonstrativo aí. Isso. Coloca aí, Mateus 9, 28. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Especificamente isso? Curar a sua cegueira? Não basta crer que Jesus é capaz de fazer milagres. Você tem de crer que Jesus é capaz de fazer o milagre que você precisa. Olhe, a nossa experiência como pastor deixa claro isso. Muitos creem que Jesus é capaz de fazer milagres. Mas lá dentro, no fundo do coração da pessoa, lá dentro, como eu digo, nos lugares mais obscuros da psique, naqueles lugares que só a própria pessoa vai, a pessoa até pode crer que Jesus é capaz de fazer milagre, mas não crê que Jesus é capaz de fazer aquele milagre específico que a pessoa precisa. Olhe, vocês ficariam absolutamente impressionados, eu até publiquei isso hoje. Vocês ficariam absolutamente impressionados com a quantidade de pessoas que creem no poder de Deus para os outros, mas não creem no poder de Deus para si mesmos. Quantidade de pessoas que creem no poder de Deus para curar Deus e o mundo, mas não creem no poder de Deus para curar a própria pessoa, é enorme. Mas, irmãos, identifique agora a cura de que você precisa. Identifique aí no seu lugar. Identifique a cura que você precisa. Pode ser uma cura que você precisa do corpo. Pode ser uma cura que você precisa da alma. Identifique. Pense nela agora. Agora imagine Jesus de Nazaré vindo até você e buscando a resposta sincera em seu coração e dizendo assim: você crê que eu posso curar isso? Você crê que Jesus pode curar, fazer essa cura específica que você precisa? Você crê? Qual seria a resposta mais sincera da sua alma, irmão? Qual seria a resposta mais sincera? Preste atenção, isso é muito importante. Jesus de Nazaré não é apenas a solução dos problemas da humanidade, não. Jesus de Nazaré é a solução do seu problema específico. Preste atenção. Você crê nisso, irmãos? Vamos ver. Você sabe como você responderia. Agora vamos ver como os cegos responderam. Mateus 9, 28. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Os cegos responderam: sim, Senhor. Sim, Senhor. Que resposta simples e poderosa. Que resposta simples. Presta atenção, irmãos. A melhor resposta para Deus não é aquela fortemente elaborada, com os usos mais profundos da língua, utilizando o vernáculo como ninguém utiliza, trazendo palavras que ninguém fala. Não! A resposta mais profunda, ou mais importante,
ou mais bela para Deus é o seu sim imediato. A imediatidade da resposta dos cegos fez nada menos do que gerar a imediatidade do milagre. Os cegos responderam: sim, eu creio no poder de Deus de curar a minha cegueira. E na imediatidade, por terem respondido imediatamente, o milagre se deu imediatamente. Me parece que é isso que nos diz o verso 29, Mateus 9, 29. Olha o que as Escrituras dizem: e ele, tocando nos olhos deles, disse: que seja feito segundo a fé que vocês têm. A imediatidade na convicção, a convicção imediata, convicção na fé. Nós temos fé no poder de Deus. Nós sabemos porque sabemos que o nosso Deus pode. Quando isso vira um estilo de vida, quando isso está tão introjectado em nós que nós não paramos pelas circunstâncias da vida, nós vemos através delas, por meio delas, com fé no Senhor, a resposta vem, meus queridos, vem. Mateus 9,30 diz aqui o que ocorreu. Olha o que ocorreu: e a visão deles foi restaurada. Foi imediatamente e completamente restaurada. Não ficou com a visão de 50%, não ficou com os olhos abrindo até a metade, não ficou vendo por um olho e o outro não. O 100% foi entregue imediatamente, e Jesus deixou claro, amados irmãos, deixou claro. Quando nós lemos aqui o resto, diz assim: então Jesus os advertiu, Mateus 9,30, e a visão deles foi restaurada. Então Jesus advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. O que quer dizer isso? Isso é muito importante até hoje. O que é que está por trás disso? Jesus, ele faz milagres até hoje. Aqui na igreja houve vários. Mas é melhor que nós não nos acostumemos a ver Jesus apenas como alguém que cura o corpo que perece. Os milagres têm um poder maior do que a cura que é feita no corpo. Os milagres devem servir para apontar para aquele que pode oferecer a cura para o Espírito, que é a cura eterna. Quando nós somos curados, isso é bom, mas não é tão bom quanto nas situações em que essa cura aponta para o Deus encarnado, para quem nós temos que entregar a nossa vida. E nós entendemos que o que Ele fez ao nos curar é de só menos importância diante do que Ele está disposto a fazer ao nos dar a vida eterna. Na cura lá, não vou ler, mas na cura lá do aleijado, dizem assim, né? Nós depois na série vamos ver com mais detalhes, mas tem uma passagem que diz assim: se é para que vocês saibam que eu sou o Messias, é para que saibam que eu sou o Messias, essa preocupação todinha é curar um aleijado. Isso aí, aleijado, se levante e ande, o importante é outra coisa. O problema é fazer um aleijado andar? Não. A grande coisa é tornar eterna, viva, cheia de luz, o espírito que está em trevas. O maior milagre de Deus na vida da pessoa é a salvação. E a gente vê aqui em Mateus 9,31, que é o último verso, que os crentes, né, os ex-cegos, né, os crentes com testemunho, não obedeceram ao comando.
Mateus 9,31 diz assim: eles saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. A alegria deles falou mais alto, né, irmãos? Eles contaram para todo mundo, irmãos. Mas o que isso nos ensina? Não deixemos que os milagres de Jesus em nossa vida façam com que nós nos acostumemos a tratá-lo como se fosse um gênio da lâmpada. Olha a preocupação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que coisa impressionante. Eu posso fazer o milagre que você quiser, mas cuidado. Se eu fizer um milagre que você quiser na sua vida, cuidado para você não achar que eu estou aqui para isso. Quantidade de pessoas só vai a Cristo quando está precisando de algo é altíssima. Nós não devemos ir a Cristo em razão das bênçãos que Ele pode nos dar. Nós devemos ir a Cristo em razão de quem o abençoador é, de quem Cristo é. E a partir daí as bênçãos vêm. Não é da prática do crente correr atrás de bênçãos. É meio forte o que eu vou dizer, mas é da prática do crente as bênçãos correrem atrás de você. Se você se conectar ao abençoador, as bênçãos não estão no foco das nossas preocupações, irmãos. É quem Deus é quem Jesus é. Jesus, Ele quer fazer milagres na minha vida e na sua vida, Ele quer. Mas Ele quer que nós entendamos o sentido mais profundo desses milagres, que é, como eu disse, apontar para a cura do espírito. Entregue a sua vida ao Senhor. Renda-se diante de Deus. Em Cristo, amados irmãos, nós temos sim restauração do corpo, nós temos restauração da alma, mas principalmente nós temos a oferta de restauração eterna do Espírito. O milagre que Jesus quer fazer na vida de cada um aqui, irmãos, é um milagre perfeito e eterno. Olha a visão que João teve em Apocalipse 21:4. Me lembro daquela... Deus pode fazer milagres, né? Mas tem outros que tem alguns que têm uma perspectiva tão grande da eternidade que às vezes nem querem os milagres. Como é aquela autora de hinos, eu acho que é Cosby, que ela ficou cega muito jovem, acho que bebê, ficou cega, se tornou uma das maiores autoras de hinos. E eu me lembro que houve uma oportunidade de tratamento para ela passar a ver, já numa certa idade, e ela se negou. E perguntaram por quê. Ela disse assim: já que eu vivi esse tempo todo, já estava velha, né? Eu não quero. Eu quero que a primeira pessoa que eu vá ver seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A eternidade chegou a ela com tamanho impacto que a temporalidade das coisas aqui já não mais importavam. Não quer dizer que nós não queiramos um milagre na nossa vida temporário, mas quer dizer que nós não devemos ser míopes em achar que isso é a razão do cristianismo. A razão do cristianismo é o que está aqui em Apocalipse 21:4. Isso é o que Deus nos promete. Diz assim, o apóstolo João teve essa visão: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Você é convidado para a nova ordem do Senhor. Para isso basta que nós respondamos a Cristo da mesma forma que os cegos responderam: sim, Senhor, faz em mim o maior milagre de todos. Eu vou orar aqui.
Vamos orar ao Senhor agora. Senhor, estou aqui diante de Ti. Senhor, como os cegos estiveram durante a Tua passagem aqui na terra. Senhor, traz para mim a vida eterna. Eu entrego o meu espírito, Senhor, que seja revivificado agora. Que o Teu Espírito venha habitar em mim. Oh Pai, muito obrigado pelo milagre da salvação. É o que tenho para Te agradecer. É o meu coração sincero. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amados irmãos, se você está aqui, fez essa oração pela primeira vez na sua vida e fez sinceramente, me procure ao final. A sua vida foi transformada. Se você fez sinceramente, Jesus fez com você no plano espiritual, da mesma forma que fez com os cegos no plano material. A partir de agora você está na luz, quando estava apenas em trevas. Obrigado, Senhor, por esta realidade sobrenatural. Obrigado, Senhor, por nos proporcionar a eternidade. Obrigado, Senhor, por nos tirar da escuridão eterna, nos oferecer a luz. Obrigado, Senhor, por nos aceitar em sua família. Obrigado, Senhor, por tamanho amor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por nos fazer ver o mundo de outra forma, nos fazer ver e enxergar as vicissitudes, os problemas, as intempéries daqui, como nada senão algo temporário, porque nosso foco está na eternidade. Obrigado, Senhor, estamos aqui diante de Ti, como soldados em um exército para proclamar a Tua salvação. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. É no nome poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos aqui, em uma só voz dizemos: Amém. Amém.